nossos bispos, as suas... Minha dívida, Jesus, não devo nada, não devo nada mais. Aleluia, aleluia, pois me libertou. Minha dívida, Jesus pagou, não devo nada mais. Com seu sangue ele me comprou. Eu quero ver se vocês entenderam. Minha dívida, Jesus pagou, não devo nada mais. Aleluia, pois me libertou. Minha dívida, Jesus pagou, não devo nada mais. Com seu sangue ele me comprou. Então vamos celebrar essa liberdade em Jesus. Vamos celebrar essa novidade de vida. Aleluia. Somos novas criaturas. E é assim, sou nova criatura de
Quantos querem a vontade de Deus nesse lugar? O propósito estabelecido do Senhor. E Ele clamamos, Senhor, teu reino.
Obrigado, pastor. Graças e paz, queridos. É uma alegria, uma honra poder estar aqui. Quase não pude vir, uma série de assuntos referentes à mudança, à transição. Mas eu escrevi um livrinho sobre isso. Espero que eu esteja aprendendo. Estou relendo o livro que eu escrevi e lancei recentemente, Transições Sem Traumas, porque não deve haver trauma nas transições. Um trauminha é natural, mas um trauma muito grande já não é mais. Trauminhazinho sempre há. Eu quero deixar aqui um abraço da primeira região, que a terceira já transmiti ao Bispo Simval, dia 10. E eu estou meio no limbo, né? Porque também não tomei posse da primeira ainda. Bispo já me dá onde eu sou agora, eu não tomei posse da primeira. E já transferi a terceira. Eu sou de Deus, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana. Um abraço e quero deixar para vocês o texto de Filipenses 1:6, e especialmente ao Bispo Rames, a quem eu trago meu abraço, e todos os votos de um episcopado bem sucedido, e eu sei que Deus fará isso. Amém? Porque o Senhor está em vitória, e de vitória em vitória será o seu episcopado. Eu quero louvar a Deus pelo brilhante episcopado do Bispo Calegari, e indiscutível, todos nós sabemos disso, a história do Bispo Calegari, a carreira dele fala por si mesmo. E o Bispo Calegari, sem palavras, já é uma mensagem viva para nós, pela sua história. Obrigado por tudo, Bispo Calegari. Sucesso, Bispo Rames. E deixo para o Senhor Filipenses 1:6. Eu tenho dito na bênção apostólica, porque eu estou plenamente certo, estou bem certo, que aquele que em vós, e aquele que em nós começou a boa obra, Ele a completará, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus começou e vai completar. Deus não deixa pelo meio. Quando a obra é começada por Deus, e essa obra de Deus, Ele completa, Ele aperfeiçoa. Algumas versões dizem completa, outras dizem aperfeiçoa. Ele faz as duas coisas. Ele tanto completa o que começou, como Ele aperfeiçoa o que Ele começou. Até quando? Até o dia de Cristo. Até lá somos todos incompletos, mas lá estaremos todos perfeitos. Que Deus abençoe. Parabéns à 8ª região, que já nasce com muita unção, com muito poder, com muita unidade. Isso é importante nesse momento, estarem todos juntos ao lado do Bispo Rames, de mãos dadas, porque ali diz o Salmo 133, e vocês sabem disso, na unidade, na união, ali o Senhor ordena a bênção. Então cultivem essa unidade, também a fidelidade e também a lealdade. A lealdade é um passo mais alto, mais distante, mais profundo, mais à frente do que a própria fidelidade. Tem gente que é fiel, mas não é leal. E que você seja tanto fiel quanto leal ao Bispo Rames, ao seu conselho e à sua igreja. Parabéns, Deus abençoe e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Chegando, aos finalmente, mas nós temos ainda muito que agradecer. E nós queremos agradecer as equipes que trabalharam, que estiveram conosco aqui, nos apoiando, nos ajudando para que esse evento pudesse estar acontecendo. E primeiro, cadê minha equipe que está trabalhando ainda, já está ali a postos. Eu gostaria aqui de chamar aqui à frente o pastor Luiz Carlos, representando a equipe da cozinha, que cuidou aí das compras da cozinha. Quem gostou da comida? Amém, Muito bom. Então, representando a equipe da cozinha, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Mariane, por favor, receba aí uma lembrança em agradecimento, e que Deus continue abençoando vocês. Amém? Temos a equipe aqui também. Eu vou chamar rapidinho, viu? Vocês correm aí, vocês estão novos. Sanderson, Alexson, Belamar, Daniel, Pastor Wesley, Pastor Veríssimo,
pastor Hermes, pastor Emerson e pastor Josué. Equipe que esteve aqui conosco na organização, no louvor, a equipe de segurança que esteve aí conosco nos auxiliando, né, na hora das refeições, a segurança aí durante a noite, nos ajudando. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? A segurança. Vamos. Cadê? Pastor Josué. Pastor Luiz vai estar lá em cima, né? Está fazendo a contabilidade. Pastor Veríssimo está trabalhando, gente. Está trabalhando. O pastor Hermes, pastor Emerson está trabalhando também. Então vocês se representam aí, depois dê o nosso abraço. Mais equipes de trabalho. Agora vocês trocam aí, viu, André? Troca a equipe. Agora vem Alex, vem Delamar e vem Sanderson. Tem que trabalhar, é assim. Ítalo, Janiele, Andréia. Vem pra frente aqui, gente. Não, fale isso não, os outros vão entregar. Andréia, Mariane, pastor Jetson. Dá um saldo aqui. Lohane, tão jovem mesmo. Lohane, pastor Normandes, Aninha, já tá aqui, Gladicélio Júnior, Escobar Júnior. É muito Júnior, né? Para ficar gritando o dia todo. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tá? E que possam aí continuar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Nós queremos também fazer um agradecimento especial a alguns homens que estão sempre trabalhando na obra do Senhor incansavelmente. E eu gostaria, eles já estão aqui em cima, então vai ser mais fácil. Então a equipe agora, vamos subir. Pastor João Batista, que é o nosso SD. Vai de mim, pastor. De Teixeira de Freitas, pastor Valdívio, distrito de Cariacica, pastor Neto, distrito da Serra, pastor Marcos Eli, distrito de Vitória. Isso aqui não é nomeação, tá? Fique tranquilo. Não é nomeação. Então, calma, relaxa, essa parte vai vir depois. Pastor Raimundo Matos, de Jequié, Roberto Diogo, Salvador. Se eu errar aqui, vocês corrigem. Pastor Jorge Camargo, de Cachoeiro. Pastor Edson, de Alegre. Pastor Agostinho, de Itabuna, é isso, pastor? Ah, isso aí. E temos aqui cadê a equipe? Peraí. O pastor Jorge Luiz Perim. Pode vir aqui, pastor. Que ele cansou de dizer: estou aqui como visitante, mas eu estou trabalhando mais que muita gente. Então vem, pastor Perim. É o SD, né, da segunda região, e que foi bênção também aí para a oitava, né? Para o nascimento da oitava região. Pastor Edilton. Cadê o pastor Edilton? Tá aqui não? Pastor Cidenilson. É o SD de Governador Valadares.
também tem sido bênção aqui. O SD de Vila Velha, que é agora o nosso bispo, Geraldo Lúcio Rodrigues. Pastor Ian, que ficou de vir, mas não chegou, né? E temos aqui também um outro SD que está nos deixando, que é Calegari Filho. Gostaríamos de convidá-lo aqui à frente, Simone e suas filhas. Isso, é por trás. Não, nem embaixo não, é em cima. Isabela e Rafaela, que sempre dizemos, né, que trabalham em conjunto. Hoje o pastor Calegari está uma semana em um lugar, uma semana em outro, né? E vai, mas as meninas estão aí, a esposa apoiando, e nós queremos louvar a Deus pela vida aí de todos os SDs, mas também pastor Calegari pela sua vida, pela sua família, né? Por ter aí nos abençoado, distrito de Guarapari, e que com certeza Deus recompensará, né, abundantemente a vida de vocês, amém? E eu gostaria que todos se colocassem de pé e nós vamos agradecer a Deus, porque muitas vezes esses homens nem dormem. Esta madrugada eu acordei e ouvi a voz do pastor Jorge Camargo. Falei, gente, o bispo, eu entendi que era brincadeira do bispo, ia até às 3, né? Mas não, foi sério, né, bispo? Foi sério mesmo. Quando eu olhei no relógio era 3h30, né? Então, muitas vezes eles nem dormem, estão aí orando, intercedendo pela igreja. E eu gostaria que você estendesse suas mãos. E como ovelha, eu vou estar fazendo essa oração de agradecimento. Como ovelha, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Nós temos muito que agradecer também a Deus, porque em tudo Ele tem tido cuidado para conosco. E enquanto uns vão, né, nos deixam, estão despedindo, outros estão chegando, né, para continuar essa obra e nos abençoar. E para isso, para completar aqui o quadro, eu quero convidar aqui a Gabriela e a Gisele. Está aqui, coloque junto deles. A região, ela louva a Deus pela vida de vocês, e nós queremos prestar aqui uma singela homenagem e com isso dizer que vocês são bem-vindos e que estamos aqui de braços abertos, com o coração aberto para recebê-los e ajudar no que for preciso. Nos colocamos à disposição, toda essa equipe, todos que estão aqui, né? São pessoas que sempre nos apoiam e têm trabalhado para o crescimento da obra do Senhor. E queremos dizer, vocês são muito importantes para nós e são muito bem-vindos.
ouvimos sobre o desejo de Deus, revelado no texto imperativo que diz: para que vades e deis muito fruto, percebemos logo a grande expectativa do seu glorioso coração aos seus servos. Usando uma alegoria, assim como somente a árvore adulta em solo fértil é capaz de produzir, também a frutificação no Espírito é o resultado da maturidade ministerial e na própria vida, por estar nele, Cristo. Falando do solo, sua fertilidade está expressamente revelada na capacidade de continuar produzindo ciclo após ciclo. Amado Bispo Rames e família, aqui se inicia de fato um novo ciclo na vida de vocês, e é maravilhoso. Assim como o solo fértil possui características específicas que o faz produtivo, também assim é a vida do homem de Deus. Oxigenação. Um solo fértil precisa ser bem oxigenado. Esse elemento vital, quanto mais abundante for, maior será a capacidade produtiva do solo. De igual modo, quanto mais o Espírito Santo preencher cada parte do seu ser, inundando por completo, mais frutos surgirão. Ele também precisa ser arado. O ato de arar o solo, em primeiro momento, parece um pouco doloroso, mas é exatamente por esse processo que ele se torna permeável e oxigenado, permitindo receber novos nutrientes, bem como compartilhar aqueles já recebidos. O servo, ele precisa desse processo, pois aquele talento desenvolvido o credencia a receber outros mais, como o próprio bispo ministrou há 2 anos atrás. O gigante é o que nos promove. Permeabilização. Um solo fértil e poroso, permeável, e absorve a chuva que sobre ele cai, mantendo alimentada a plantação dele independente. Assim também é o coração do servo, absorve e retém as águas torrenciais, oriundas dos mananciais do Espírito. O solo fértil, ao receber a plantação, precisa ser regado continuamente até que chegue o tempo da colheita. O servo de Deus, para ter frutos de qualidade, precisa estar regado pela água da palavra, pela água do Espírito e cheio da unção. Proteção. O solo fértil precisa estar protegido, evitando assim ser pisoteado, recalcado, enrijecido, agredido. O servo fiel está sob a proteção direta do Pai, mas também cercado pelos elos da intercessão, da oração e dos joelhos dobrados de seus conservos, e a fim de que possa gerar muito mais frutos que eles permanecem. Amados irmãos, nosso desejo de uma terra fértil, e que essa canção possa ser a sua oração de entrega com uma humilde oferta nos braços do Pai. Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei em toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei.
empossando o reverendíssimo bispo Luiz Fernando Ramos à frente dessa região nova, mas eu preciso dizer que a liderança, o governo da Igreja de Cristo não é um governo formalizado por uma sucessão baseada em registros históricos que documentem essa sucessão. Nós aprendemos nas Escrituras que desde que Jesus instituiu a sua igreja e enviou os seus primeiros apóstolos e determinou que fossem batizados aqueles que crescem em sua palavra, a partir de então, a Igreja de Cristo, ela se tornou uma instituição presente na terra, em que a sucessão apostólica e o governo da igreja é processado através de homens impondo as mãos sobre homens, e nesse processo sucessivo, esta unção por transferência mediante imposição de mãos chegou até nós. Não existe registros sobre esse fenômeno que tem origem no próprio Jesus, Senhor da igreja, e jamais poderíamos fazer uma avaliação desse processo, a não ser aqui e ali nos registros históricos de livros escritos por um ou outro desses homens que deixaram algum tipo de escrito sobre a sua própria história e a sua relação com a igreja. Mas o mistério da sucessão, o mistério da transferência de missão, o mistério da sucessão apostólica, ele é algo que somente Deus conhece plenamente. É esse modo especial, único, de se transferir a liderança. Isso chegou até nós, até os nossos dias. E isso abrange e chega até o bispo Luiz Fernando Ramos nessa carta. E eu sou muito grato a Deus por tê-lo como o meu sucessor nesta região. E quero convidá-lo e a sua família para que estejam aqui. E quero pedir à irmã Maria Célia que imponha suas mãos sobre a Tânia. E eu estarei do mesmo modo procedendo com a posse do meu querido irmão e um amigo pessoal que admiro, respeito, e independente da idade que me separa, eu considero um homem que poderia me pastorear sem me causar nenhuma dificuldade, pela sua história, pela sua vida, pelo seu trabalho. Meu Deus e meu Pai querido, eleva a chuva e a tua própria mão. Nesta tarde tão extraordinária, com uma presença sobrenatural extraordinária, eu imponho as mãos sobre teu servo, bispo Luiz Fernando Ramos, para empossá-lo à frente deste rebanho que o Senhor entregou a seus cuidados. E em nome de Jesus o faço, expressando através desta declaração. Bispo Luiz Fernando Ramos, investido da responsabilidade sobrenatural que me foi concedida por Deus, de presidir esse rebanho durante o tempo que tive para fazê-lo, eu ponho minhas mãos sobre você e na condição de bispo, presidente em exercício da Igreja Metodista Mariana na 8ª região, tendo sido eu proponente do projeto que se transformou na 8ª região da Igreja Metodista Mariana e presidindo até então o concílio de organização que é organizado
nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória, honra e louvor do Deus eterno. Seja bem-vindo a esta igreja. Amém. Versículo e meio, que eu só vou ler a parte A do versículo 3. Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, a parte A, diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas portas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Esse texto veio ao meu coração por dois motivos. Primeiro, iniciar uma região demanda muito esforço, muito trabalho, né? E o texto diz assim, quando o profeta diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, está falando de trabalho. Trabalho, edifique, construa, faça. E uma região que começa, ela depende de muito esforço e muito trabalho. E a consequência de muito esforço e muito trabalho é o crescimento. Por isso ele fala assim: então transbordarás para a direita e para a esquerda. E o bispo, antes da 8ª região, pode transbordar não só para a direita e para a esquerda, mas também para o norte e para o sul. Tem muita terra. Vitor, eu falei o quê? Quem está sem região já quis dar uma para ele aqui, brincadeira. Foi falha mesmo. Bispo Ramos. E a 8ª região. Mas acontece quando a gente começa a trabalhar e ver o resultado e colher frutos, a gente fica entusiasmado, fica empolgado. E aí vem a segunda razão que me levou a esse texto, quando Isaías fala assim: firma bem as tuas estacas. E aí isso fala de estruturas. Firmar bem as estacas, ou seja, não abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que somos, em detrimento do grande crescimento que virá para a direita, para a esquerda, para o norte e para o sul, mas que esse crescimento seja um crescimento bem sólido, bem edificado, bem estruturado. E a nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, é uma igreja estruturada, equilibrada, sólida, que tem as suas doutrinas, o seu modo de ser, e não vale abrir mão do que nós somos em detrimento a um crescimento exagerado. O crescimento deve vir e virá de acordo com o que Deus der, porque a nós compete trabalharmos, mas diz a Bíblia que o crescimento vem de Deus, né? Mas um trabalho certamente será recompensado. E é interessante que o homem, para chegar na honrosa posição da igreja Real de Cristo, ele passa por muitos crivos. Por muitos crivos. Eu estava hoje de manhã pensando nos nossos bispos e pensando e lembrando a história de cada um deles, revendo, olhando as famílias. Eu falei, puxa, realmente Deus é bom, Ele escolhe pessoas que são especiais. Para que um pastor nosso chegue a essa posição, ele foi muito trabalhado por Deus. Ele é alguém que Deus confia muito para colocá-lo. Eu me lembro que na quinta-feira que antecedeu o início do Concílio Geral, eu fui pregar na Igreja Central de Petrópolis. E às vezes a gente brinca um com o
mas eu não sei, mas se eu falei, eu acho que é profético. Foi o que eu disse lá. Logo na segunda-feira seguinte, o bispo Ramos foi eleito como bispo da Igreja Metodista de Azeda. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, porque o bispo Ramos, assim como o bispo Simvaldo, é alguém que conheço há muitos anos, fomos praticamente criados juntos, né? E conheço a vida, o caráter ilibado dele, a fidelidade no coração deles. Eu até usaria o mesmo texto que eu usei na posse do bispo Simvaldo, mas eles vieram, eu tive que trocar o texto, né? Mas eu usaria até o mesmo, porque tanto um quanto o outro tem um coração íntegro, e é isso que agrada a Deus. Um coração íntegro, que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, e faz de cada um de nós, e traz sucesso ao nosso ministério. Não só habilidade, mas sobretudo e acima de tudo, interesse de coração. Bispo Ramos, tenho certeza que o seu episcopado aqui será muito abençoado, que esses 6 anos que virão serão 6 anos de vitória, de conquista, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Também temos que pensar e reconhecer que você está pegando uma região com uma excelente base. Não podemos nos esquecer do grande trabalho realizado pelo bispo Calegari aqui. Homem que, como já foi dito, é um exemplo, a sua vida fala por si mesmo, e ele é aquele homem que marcou a nossa vida e continuará marcando por muitos anos, se Deus assim permitir. Um homem que deixa uma região que agora é só não ser prosseguir avante, e com certeza o Senhor vai realizar muitos sonhos do seu coração. Um pouquinho que eu estive aqui hoje pela manhã, percebi o ambiente salutar do plenário, vi a aprovação unânime da sua proposta, isto é, a igreja está contigo. A oitava região vai avançar, vai continuar avançando. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor continuará sendo exaltado neste lugar. Parabéns, bispo Calegari, pelo trabalho de desdobramento da região. Segunda e agora a oitava. Parabéns, bispo Ramos, pela sua posse. Parabéns, irmãos, por esse concílio. Eu vou usar a expressão assim, mas é uma realidade, não é muito comum. Esse concílio constituinte, que está começando a oitava região. Eu estou me colocando à disposição dos irmãos. Naquilo que eu puder ajudar, o que depender de mim, podem contar comigo. Estarei pronto a ajudá-los e fazer o possível para que tudo corra bem e o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho algo a entregar ao bispo Ramos, eu quero fazer agora, uma vez que eu não preciso mais ter oportunidade do bispo Ramos. Não dá para os irmãos verem, eu vou ler. Por meio desse instrumento, é concedido ao reverendíssimo bispo Luiz Fernando Ramos a posse no cargo de superintendente regional na oitava região eclesiástica da Igreja Metodista Azeiana, pelo período eclesiástico de 2015 a 2021. Vitória, Espírito Santo, 12 de outubro de 2015. Bispo Jamir e bispo Luiz Fernando Ramos. Quero convidá-lo para fazer entrega nesse momento. Estados Unidos, pediu, conseguiu, preparou tudo para mim. Então, para ele foi surpresa, mas é de coração. Que Deus te abençoe e poderosamente. Um abraço. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, queridos. Em tempo de dar graças a Deus nesse lugar aqui. Que bom que a gente está juntos. Vamos aproveitar esse momento para a gente levantar o clamor em favor da irmãozinha. Vamos ficar em pé.
tremendo, maravilhoso. Vamos orar, receba as suas mãos aqui à frente. Nós vamos orar. Bispo Jamir representando a irmã Alzira. Quando eu comecei no ministério, eu comecei ajudando o pastor Cláudio e Alzira. Cláudio me ensinou a gostar de bons livros, o jeito de pastorear, de dirigir, presidir. E a Alzira foi fundamental na vida da esposa, ensinando a ser esposa do pastor, como receber, como a gente também está sentindo. Hoje de manhã eu vi a alegria do bispo e dá-nos a notícia que ela está indo para o quarto. Mas essa notícia continua, a gente continua acreditando nessa notícia. Amém? Vamos orar? O bispo geral pode nos ajudar. Pai, Tu és o Deus que vai além da medicina. Tu és o Rafael, Deus que sara. Nós apropriamos das promessas do profeta Isaías, no capítulo 53, que diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E ó Deus, a Tua igreja como corpo reunido nesse momento, impondo as mãos sobre o Teu servo, o bispo Jamir, que representa agora irmã Alzirinha, levantar sua alvenaria e é enviado agora uma palavra de cura divina aos Estados Unidos da América, naquele estado, naquela cidade, naquele hospital, naquela UTI, a unção que despedaça o jugo da enfermidade, da pecado, da cabeça, plantando aos pés da tua serva, que o bálsamo de Gileade desça, que o bálsamo de Gileade desça, trazendo cura, restauração completa da vida da tua serva. E nós declaramos que o Senhor está entrando no vale da morte e arrancando a tua serva de lá, porque Tu és o Deus do vale da vida. E como corpo de Cristo celebramos essa vitória, que é para a glória, que é para a honra do Teu santo nome. Com ações de graça oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Visitando aos pastores, vale aquele recado ainda. Quando eu for na sua casa, eu vou perguntar pelo livro Nisto Cremos. Estou querendo que o senhor me dê um de presente. Então, quem tiver aí, assim cremos, perdão, assim cremos. Mas a gente assim crê nisto tudo. Quero já desde já agradecer ao bispo Jamir pelo esforço que ele dirigiu ontem 12 horas sozinho no carro para chegar aqui. Fez um esforço muito grande. Ao bispo Anderson Canelli também, em meio a tantas atividades, transferência, mudança, também hoje conseguiu estar conosco. Bispo Sivaldo é daqueles camaradas, deixa eu chamar assim, né? Foi o primeiro cara que acreditou em mim. Eu adolescente lá na Central de Petrópolis, ele grudou no meu pé, me perturbou, mas eu quero dizer muito obrigado, bispo, valeu a pena, valeu mesmo, tanto eu quanto o Márcio. Bispo Geraldo tem sido abençoador da minha vida aqui nesta região. O pastor Natanael, que se deslocou para estar aqui, pastor José Sandoval, pastor Luiz Carlos Leite, hoje secretário-geral de Finanças. Muito obrigado, tanto sua esposa, pastor Celso Florencio, caminhada longa que a gente tem, a todos vocês, pastor Elias Aguiar, Calegari, Mateus, todos vocês. Vejo aqui na minha frente o pastor Benildo. Quando adolescente em Petrópolis, esse homem era o diretor da Rádio Boas Novas, ali na Praça Dom Pedro, faz tempo. Dom Pedro ainda dava cavalo lá. Então vai bastante tempo. Mas, meus irmãos, se estou aqui hoje é porque Deus tem tido essa graça na minha vida. Não sei o que Ele vê em mim, mas Ele vê, e eu curto bastante o que Ele vê.
vivo bastante porque Ele veio em mim. E os sonhos que Ele coloca no meu coração, eu vou acreditando. E graças a Deus, porque nesses sonhos e nessa história, nesse lastro da minha vida, eu tenho uma família. Tenho a minha esposa, Tânia, que desde que a vi na central, eu dei aquela olhadinha, eu dava uma andada assim, meio, sabe aquele, para conquistá-la, e deu certo, né? Está aí até hoje, está amarradinho em nome de Jesus. Deus nos deu duas filhas, Gabriele e Gisele. Ambas são moças abençoadas, são moças comprometidas com Deus, comprometidas com a igreja. Eu louvo a Deus por elas serem companheiras. Elas não querem mais voltar para Petrópolis, já querem ficar aqui direto, né? E tenho hoje na minha companhia da minha família, dos meus pais, né? Não sei se eles conseguem em pé, tenho título do meu pai, seu Juvenal Rames, esse alemãozinho aí, ó. Eu me chamo Luiz Fernando, mas era para me chamar Juvenal. Meu pai queria que eu me chamasse Juvenal Rames Neto, e minha mãe me salvou, graças a Deus. Também estou acompanhado, hoje a gente tem a presença da minha irmã, Valéria, né, e seu esposo, meu cunhado Francisco. Eles têm acompanhado a minha vida, a minha história. Eu estava aqui na frente, estava vendo meu cunhado emocionado, chorando. Eu fiquei pensando, será que ele está chorando porque eu estou ouvindo ou porque ele está feliz que eu estou ouvindo? Mas, né, é um prazer. E é isso, são os amigos, são a família, é a fé que faz a gente ir adiante. E nós, com a graça de Deus, vamos construindo uma região inesquecível. Fala para o irmão do seu lado, a 8ª região será uma região inesquecível. Com todo respeito aos outros bispos, às outras regiões, vou ter as costas para eles, mas vai ter gente com vontade de dizer assim, eu queria estar mesmo na 8ª região. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa bênção. Depois do colégio episcopal a gente se entende. Vamos abrir a palavra de Deus e logo depois nós teremos os ajustes das ordenações pastorais. Tem gente que vai para longe, tem gente que vai para perto, tem gente que não vai. Graças a Deus. Olha só a palavra. Não quero ter a pretensão de pregar, até porque eu confesso que a gente fica num misto tão grande, de emoção carregada, que às vezes é difícil até de organizar certos pensamentos. Mas penso que esse texto de Atos 13 é o estilo de uma igreja que me agrada muito, embora também goste do estilo da igreja de Atos capítulo 2. Há estilos de igreja que marcam a nossa vida. Eu, quando me converti, o primeiro contato que eu tive com a fé evangélica foi na igreja do Evangelho Quadrangular, quando minha mãe foi liberta e curada. E aqueles primeiros momentos me impressionaram muito, de ver como Deus curava as pessoas e libertava. E ali fui para ter a primeira realidade, o primeiro contato com aquilo que a gente chama de possessão demoníaca. Vi muita gente ser liberta para a glória de Deus. Muita gente curada. Aquilo me impressionou até hoje. Eu tenho a imagem na mente do bairro de Correias. Tinha ali um salão, colaboração da igreja quadrangular. Como tinha objetos que eram deixados ali de gente que era curada, e aquilo era verdade mesmo, era muita cura. E minha mãe foi uma dessas que foi curada. Minha mãe era uma macumbeira, e macumbeira mesmo, cara. Mas hoje é uma santa de Deus, é uma mulher abençoada, cheia do Espírito Santo, alcançada.
alcançada por Deus, e através dela veio eu, veio minha irmã, veio toda a família, e hoje ela pode dizer com muita alegria: eu e minha casa servimos ao Senhor. Depois vim conhecer a igreja wesleyana, e a primeira igreja que eu entrei na igreja wesleyana foi a igreja wesleyana do Itamaraty. E quem estava pregando? Pastor Jamir. Na época, pastor Jamir, pastor em Volta Redonda, embaixo, estava pregando no Itamaraty e pregando sobre os 3 inimigos que a gente tem que vencer na vida: a carne, o mundo e o diabo, né? A carne, o mundo e o diabo, pregando sobre isso. Eu gostei do jeito dele, né? Gostei daquele pastor pregando. Foi o primeiro contato. Depois vamos conhecer a Central, e ali a gente experimentou, conheci o Bispo Elisiário, o Sivaldo, e aí tantos outros, né, que vieram. E que igreja foi aquela? Que tempos bonitos foram aquela da juventude? Era céu aberto na nossa vida. Era uma juventude abençoada, uma juventude comprometida. Foi ali que eu preguei a primeira vez que eu preguei. A primeira vez que eu preguei foi na Praça da Liberdade. Sivaldo, me permita tirar um título aqui. Sivaldo, então, na época, diretor de jovens, disse: tu já contou o teu testemunho, já pregou? Eu disse: não. Eu comecei a correr, ele pegou o microfone e disse: hoje, meu aqui, moço aqui vai contar o testemunho, vai pregar. Aí vai eu. Estou aqui hoje, né? Depois ele me fez pregar na Rádio Boas Novas, no programa lá da Igreja Central. Quando acendeu aquela luzinha na minha frente, assim, no ar, eu não sabia o que eu falava. Para começar, eu me lembro que eu preguei: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vai tendo essas imagens da igreja. Experimentei bons momentos na Igreja Central, na construção daquele templo, depois indo para Nilópolis, onde pastorei, meu primeiro pastorado como titular. Depois também em São Paulo, na Igreja Hermelino Matarazzo, durante 15 anos da mesma igreja. Foi uma prova de resistência para aquela igreja. Aquela igreja é boa. Suportaram 15 anos. E que maravilha, cada momento lindo, cada momento maravilhoso. Então a gente tem essas imagens bonitas. E quando eu olho Atos capítulo 13, eu tenho uma imagem de uma igreja que é inesquecível. E a primeira característica que eu vejo de uma igreja que é inesquecível é a igreja onde ela tem pessoas que são referenciais. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e cita o nome deles. Cita Barnabé, o Simeão, o Lúcio, o Manaém e Saulo. Interessante que nessa relação, essa igreja inesquecível não cita o patrimônio, não cita o templo, a estrutura do templo. Porque é muito comum hoje a gente falar assim: olha essa igreja. A gente se impressiona com a parede, com a estrutura, com a beleza interna, com o equipamento de som. Eu sei que tem muita gente que está hoje sonhando, dizendo: eu queria ter um negócio desse na minha igreja. E às vezes você ainda está lá no reto projetor, reto, né? Está lá no reto aí, dizendo: meu Deus, eu queria ter um negócio desse. Mas a Bíblia aqui diz que nessa igreja, ainda que não se cite a estrutura, mas cita o nome de 5 pessoas importantes. Uma igreja que é inesquecível não é uma igreja carpetada, bonita, bem sonorizada, embora isso é bom, bonito, faz bem. Não vamos ser medíocres. Não precisamos fazer voto de pobreza. Mas uma coisa é certa: uma igreja inesquecível é aquela que tem gente que a gente pode citar o nome e dizer: lá tem fulana de tal, lá tem o ciclano, lá tem o irmão que é cheio do Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado: seja essa pessoa aí inesquecível para essa igreja. Quando falarem na tua igreja, mais do que falarem do templo e da estrutura, vão falar do teu nome. Vão dizer: lá tem um pastor, aquele pastor é amoroso, é cheio do Espírito Santo, é homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, tem um grupo de oração.
começar em Barnabé, foi Barnabé que começa essa igreja. Barnabé que começa essa igreja. E a Bíblia diz que Barnabé ele era um homem bom, cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo e cheio de fé. Irmão, não era aquele cara que dá trabalho, não. Porque você que está aí no banco pensa assim, tem pastor que dá trabalho, mas tem crente que dá trabalho também. Tem gente que dá trabalho, mas essa igreja inesquecível é uma igreja que tem gente que é referencial, gente que é de Deus, gente que é abençoada. Seja essa pessoa abençoada, seja essa pessoa de Deus. Em segundo lugar, uma igreja inesquecível é uma igreja que é acolhedora. Diga comigo, acolhedora. Esses homens não têm nomezinhos. Esses homens são todos de fora daquela cultura. E eles foram capazes de recebê-los e deixar que Deus os promovesse dentro daquela cultura. Seja acolhedor. Abra caminho para quem está chegando. Eu acho muito curioso quando a gente tem aquele milagre de Jesus, quando ele cura o paralítico que foi descido pelo telhado. Todos conhecem esse texto. Um homem carregado por 4 amigos, quando chega numa casa, tem tanta gente na casa que não consegue entrar, e aí tem que arrancar o telhado, desceu o homem pelo telhado. Imagina, você está naquele leito e o pessoal te levando para cima do telhado. É que o cara era paralítico, vai fazer o quê? Não dá para correr. A gente acha bonito o milagre, a gente conta o milagre, mas tem uma coisa aqui que é muito estranha. Uma igreja que não abre caminho para o paralítico ser curado. Os caras andaram num lugar de longe, fazendo um esforço tremendo. Quando chega um paralítico carregando o homem, não são capazes de abrir espaço para o outro que está chegando e falar: seja bem-vindo, vai lá se encontrar com Jesus, que a minha bênção eu já recebi, vai receber a sua bênção também. Tem gente que não arreda o pé do carro, tem gente que não arreda o pé da igreja, que acha que ali é o seu lugar, aqui eu comprei, esse banco é meu, esse espaço é meu. Irmãos, na igreja de Jesus, essa igreja abre espaço para quem está chegando, porque sabe que a gente precisa povoar os céus, e a gente precisa saquear o inferno, e ainda tem muita gente para chegar nesse lugar. Quantos creem nisso aqui? Tem muita gente para chegar. Fala com o irmão do lado, tem muita gente para chegar. Vamos abrir espaço para eles. Fala com o irmão, abre espaço para quem está chegando. Abre espaço para quem está chegando. Igreja acolhedora, sim, abre espaço para quem está chegando, abre espaço para coisa nova. Claro que na igreja arliana não tem aqueles músicos que acham que só eles têm que tocar. Não tem. Igreja arliana não. Tem na a igreja arliana não tem aqueles pastores que acham que tu deve sair da igreja. Eu estava tão bem, mas é quando está bem tem que sair, porque quando está mal vai ser arrancado mesmo. Quando está bem, abre espaço para quem está chegando, abre espaço, porque Deus vai mandar gente nova, Deus vai mandar novas pessoas. Às vezes a gente não quer abrir espaço porque vai faltar lugar para a gente. Eu me lembro que quando eu ganhei uma irmã em Nilópolis para a igreja, a doutora Zilda, ela era médica, estava começando um consultório. Então eu estava grávida da Gabriela, nossa filha primeira, e aí ela disse assim: eu vou cuidar da sua filha, passa lá no consultório. Eu fui no consultório dela, ela não tinha secretária ainda, ela atendia, ela recebia, atendimento VIP, já me recebia na porta e tal. O tempo foi passando, a clientela foi aumentando, e daqui a pouco, eu sei, quando a gente chegava lá, a gente ia ficar sentado esperando. E ela olhou para mim um dia e disse: ai pastor, estou tão feliz que esse consultório está uma bênção, tem cliente à vontade. E eu não estou gostando disso, porque eu chegava aqui antigamente e não tinha que ficar esperando. Eu era atendido pela senhora, agora eu sou atendido pela secretária, que diz assim: o senhor aguarda aí que ela está ocupada.
Às vezes a gente na igreja é assim também, a gente não quer abrir espaço, porque a gente fica com medo do outro ser melhor que a gente. Se Deus está mandando alguém melhor que você, que toca melhor que você, dá glória a Deus por isso, irmão. Se chega alguém que prega melhor que você, se tem um presbítero da sua igreja que prega melhor que você, se tem uma diaconisa que prega melhor, abre espaço para ela, deixa Deus usar, deixa Deus fazer a coisa. Aqui é meu lugar, aqui não é teu lugar não. O único que é digno de louvor é Jesus, o nosso Senhor. Ele é o espaço. Uma igreja inesquecível é onde a gente tem esse tipo de pessoa, gente que abre espaço, gente que é referencial. Porque às vezes no reino de Deus a gente tem muito esse... Como é que é aquele nome da carne que eu te perguntei? Aquela carne com ovo. Bife a cavalo. Tem muita gente, tem muito bife a cavalo na igreja. Fala pro irmão, tem muito bife a cavalo na igreja. Pastor, o que é isso, bicho? Bife a cavalo tem 3 animais envolvidos aí, irmãos. Bife a cavalo tem 3 animais envolvidos. O primeiro animal é a galinha que põe ovo. Ela está envolvida no processo. O segundo animal é o boi. E não dá para ele estar envolvido, ele tem que estar comprometido. Porque não dá para olhar na coxa dele e falar assim, deixa eu tirar um pedacinho. Tem que matar o bichinho, tem que dar vida. Então a galinha é envolvida. Está envolvida no projeto. O boi está comprometido. Mas bicho, qual é o último animal? É o cavalo. Ué, o que tem um cavalo? Só dá nome. Eu ia falar um negócio aqui, vai falar o que eu falo. Não seja igual o cavalo não, mano. Não fica dando só nome não. Seja envolvido, comprometido. Fala com o irmão, se envolve, se compromete. Seja uma bênção. A gente só dá nome, essa é a igreja, faz nada. A igreja inesquecível é uma igreja onde ouve a voz de Deus. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. E me separa quem? Os 2 melhores, Barnabé e Saulo. Mas meu pastor é tão bom, vai sair da igreja. Deus separa coisa boa. Na igreja inesquecível, a voz de Deus se faz presente. Deus ainda fala. Quantos creem que Deus ainda fala? Quantos creem aqui que Deus ainda fala? Vamos falar isso. Deus ainda fala. E a gente quer que Ele continue falando. Quantos creem que Deus ainda levanta profetas dessa geração para entregar a profecia? Aleluia. Que Deus levante uma geração de gente que tenha na boca a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus levante uma geração, uma igreja, que Deus restaure. Que a gente possa dizer, olha, eu tenho ouvido a voz de Deus. Acho curioso é que quando a gente está dando atendimento em gabinete, a maioria das pessoas que vem para falar com a gente para ouvir a voz de Deus é para sair da igreja. A Deus mandou sair. O que o senhor acha? Eu não acho nada se Deus mandou sair. Deus mandou sair. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus falando com você. Não vamos criar uma estrutura que não permita a voz de Deus fazer presente. Pelo contrário, toda estrutura é importante, toda estrutura é necessária, é vital. Mas nós temos que ter os ouvidos atentos para ouvir o que Deus ainda tem que falar. E nós só temos esse tempo para fazer a obra de Deus. Essa é a geração que vai pregar para esse tempo. E nós precisamos que Deus nos dê estratégias novas. Nossa região, eu creio nisso, que nós vamos avançar
Macapá. Quantos creem que nós vamos atingir aquele estado lá? Nós vamos avançar. Eu creio que nós tínhamos uma igreja fechada e alugada para outra denominação. Eu creio que Deus vai nos dar de novo estrutura e obreiro, porque Deus ainda fala nesse lugar. Quantos creem que Deus ainda fala aí? Quantos creem que Deus vai vocacionar pessoas aqui, irmãos? Glória a Deus. Olha, Deus viu tua mão levantada, hein? Glória. Deus pode te chamar ou não? Ô Senhor, Guaraparinha logo ali, Deus. Belém é logo ali. Marabá é logo ali. De avião é perto, irmão. Pelo não é. Que Deus continue falando conosco. Que nos nossos cultos a gente ouça a voz de Deus. Que das nossas escolas dominicais Deus fale, que Deus fale, irmãos, nas nossas reuniões de GECEL, das nossas reuniões de oração. Que a gente volte a ter as revelações de Deus, as profecias de Deus. Que o Espírito Santo tenha tanta liberdade entre nós de falar. Deixa Deus falar com você. E tenha pressa em fazer a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, vamos. Senhor, nós estamos muito felizes em Deus. É tão bom ver o nosso colega, Senhor, do nosso lado, ao lado da sua esposa. Ó Deus, com sua família, com a igreja. Nessa tarde, Deus, há uma alegria imensa nos céus. Há uma alegria imensa nessa tarde, Senhor, porque nós temos acompanhado a vida do teu filho, Senhor. A nossa caminhada juntos, ó Deus, as intercessões, os evangelismos, as pregações, os clamores, os louvores a ti, Senhor. E nós louvamos porque tu és o Deus de amor. As tuas misericórdias, tua causa, de nós sermos destruídos, Senhor. Muito obrigado pela restauração do nosso irmão. Ó Deus, nós abraçamos, nós beijamos neste momento. Teu Espírito Santo encha do teu poder, da tua graça, Senhor, nesta tarde, Senhor, que juntos continuemos a cumprir a grande missão de anunciar a todos que Jesus é o único Salvador, o único Senhor, o único que perdoa, que abraça e que continua nos amando. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos. Amém.
hora, né? Vamos. Eu quero então convidar os pastores, seus esposos, para que venham aqui à frente. Os SDs também aqui, as suas esposas aqui atrás de mim, aqui, por favor. Pega o lenço. Cabe aqui uma explicação. Amém, querido? Só um instantinho. Eu sei que a emoção é tanta, mas não precisa derrubar o nada. Cabe uma explicação de que esse concílio, por ser um concílio de organização, de instalação da região, então não é um concílio de mudanças pastorais, como é ou como poderá acontecer no concílio do ano que vem. Neste concílio nós tivemos a saída, né, do bispo Geraldo Lúcio e também do pastor Calegari Filho. O pastor Geraldo Lúcio como bispo indo para a região europeia, asiática, africana, Oceania, e o pastor Calegari Filho indo para a primeira região, hoje já pastor na igreja da Duarte da Silveira. Então o conselho ministerial e nessas nomeações eu tive por demais, mas muito mesmo, ajuda e solidariedade do bispo Sebastião Calegari, a quem mais uma vez eu tenho que declarar minha gratidão a ele, porque em tudo ele foi facilitador para mim. Ele sempre foi muito facilitador em me preservar, em me orientar. E hoje nós só vamos falar dos ajustes. Então, se você está chateado que não está indo para longe, ano que vem você vai, fica tranquilo. Às vezes a pessoa fica chateada, se você não jubilou esse ano que vem fica tranquilo, que chegou a sua hora, né? Mas nós só vamos anunciar aqui as alterações, ou onde houve de fato alterações. Os nomes que forem falados, depois vocês procurem no SD e vocês se organizem com eles. Mas aqueles que não forem falados ou citados permanecem na igreja onde estão. Senão nós temos que ir todo mundo para falar que está no mesmo lugar, não há a necessidade. Amém, queridos? Vamos à leitura então? Estado da Bahia, Distrito de Salvador, Superintendente Distrital Roberto Alves Diogo. Na Igreja Coração de Maria, Celso Fabiano da Silva Faria, pastor titular em tempo integral. Barra da Estiva, Walter Gonçalves dos Santos, pastor titular tempo integral. Distrito de Teixeira de Freitas, Superintendente Distrital João Batista de Aguiar. Na igreja do Itaém, Valdemir Medeiros dos Santos, pastor ajudante tempo integral. Medeiros Neto José Antônio, pastor ajudante. Nova Viçosa Josias Gomes Silva. Ibirapuã, em organização, Marcos Antônio Costa Alves. Distrito de Jequié, Superintendente Distrital Raimundo Lopes Matos. Jequié, George Santos Souza, Ministro Titular Tempo Integral. Raimundo Lopes Matos, co-pastor. Estado do Espírito Santo, Guarapari,
Superintendente Distrital, Mateus Laurence Cirino Manuel. Guarapari, Mateus Laurence Cirino Manuel, ministro lar de tempo integral. E à disposição do distrito, a missionária Misma Laís Cias Queiroz Manuel. Distrito de Vila Velha, Superintendente Distrital, Gedson Alves Correia. Central de Vila Velha, Gedson Alves Correia, ministro lá integral. Alvorada, Hermes Oliveira Souza. Boa Vista, Salomão Vicente Gomes. Nós estamos dividindo o distrito de Serra. Então eu só vou ler aqui a composição. O distrito de Serra agora tem um novo distrito, que é o distrito norte do Espírito Santo. Superintendente distrital, Sebastião Antônio Neto. As igrejas que comporão esse distrito serão Aracruz, Barra de São Francisco, Frente Missionária, Mantenópolis, Colatina e Sooretama. E também Pedro Canário, Frente Missionária. Para a igreja de Colatina, Frente Missionária, Marcos Paulo de Souza. Distrito de Serra, Superintendente Distrital, Elias da Silva Aguiar. Igreja de Barcelona, Elias da Silva Aguiar. Distrito de Cariacica, Superintendente Distrital, Valdívio Dias Correia. Viana, Vila Betânia, Dejaí Matede Abelha. Pará, nós estamos enviando um obreiro, um casal muito querido do conselho, que foi visto como resposta de Deus, e cremos que Deus usará esse casal muito na cidade de Belém. Superintendente distrital, o secretário regional de missões, Valdívio Dias Correia. Pastor e supervisor da área do Belém e de Macapá, Luiz Carlos da Silva. Transferido para a primeira região, Sebastião Calegari Filho e missionária Simone Baixo Calegari. Recebidos por transferência da quinta região, Elias da Silva Guiar, Mateus Laurence Cirino Manuel e a missionária Misma Laís Cias Queiroz Manuel. Desligados do rol de clérigos, Delson Ferreira Silva Júnior. Licenciado a pedido, Carlos Salvador. Jubilado, Gerson Santos Bernardino. Serra, Espírito Santo, 12 de outubro de 2015, Concílio de Organização da 8ª Região, Bispo Luiz Fernando Rames, Superintendente Distrital. A Deus seja a glória, louvado seja o nome do Senhor. Regional. Vamos ficar em pé para a gente orar ao Senhor. A vocês, pastores, que a unção de Deus esteja com vocês. Eu queria pedir a todos os pastores missionários que levantassem as mãos aos céus agora. Que a unção de Deus desça sobre a vida de vocês, que haja uma graça de Deus sobre a vida de vocês, que haja uma unção de Deus. Luiz Carlos, que Deus te use muito nesse novo projeto. Que a unção de Deus te cubra muito, a você, a sua esposa, nesse desafio. Deus já está indo na frente de vocês, abrindo as portas. Deus vai levantar mantenedores para o trabalho em Belém, para o trabalho no Pará, para o trabalho em Macapá. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero convidar para esta oração e a bênção apostólica o nosso bispo Jabir Fernandes Carlos. Amado Deus, Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez neste dia, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Temos clamado a Ti neste dia, Senhor, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, por esse primeiro concílio na 8ª região. Obrigado, Pai, por essas vidas que foram nomeadas
agora pelos teus filhos pastores, esposas, missionárias que estão aqui no teu altar. Nossas mãos estão erguidas, ó Deus, para abençoá-los em teu nome e profetizar sobre eles um ministério profítico, um ministério frutífero, abençoado, cheio de vidas salvas para a glória do teu nome. Que realmente os teus filhos possam proclamar vida e transformar gerações. Pai, derrama sobre nós nesta hora a tua unção, a tua graça, o teu poder, e faz-nos, ó Deus, ser bênção onde estivermos, para que em nós, em nossas vidas, o nome do Senhor seja glorificado. Oramos, Pai, agradecidos por esse dia, por esse momento e por tudo que aconteceu nesse lugar. A Ti a glória, a honra e o louvor. Agradecemos-Te em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, que excede a todo entendimento humano, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.